Ninguém precisa ser tão violento, agressivo ou intolerante para não aceitar uma opinião contrária, mas ninguém precisa ser tão desumano para não ter empatia. Compaixão, misericórdia é sensibilidade para verdadeiramente sentir as dores, os sofrimentos e as lutas dos outros. A verdadeira força está em ser capaz de se colocar no lugar do outro. Reconhecer sua humanidade é responder com amor e respeito. É cultivando essa capacidade que construiremos um mundo mais justo, humano e cheio de esperança. Qual foi a causa profunda desse crime? Charlie Kirk, que se apresentava como cristão e era amigo pessoal do presidente Donald Trump, tinha uma postura controversa, marcada pela rejeição a imigrantes e por posições políticas polêmicas. Suspeito, Teller Robinson, um jovem radicalizado de esquerda, demonstrou ódio explícito contra a Kirk, deixando mensagens hostis e carregando consigo um arsenal que indicava motivação política. Esse assassinato não é apenas um ato isolado de violência, mas um sinal das profundas divisões, do ódio crescente e da polarização que marcam nossa era como cristãos. Somos chamados a refletir esse evento. Seria um sinal profético dos tempos, descritos nas Escrituras, intensificação das lutas entre o bem e o mal, o assassinato de Charlie Kirk, sociedade e moralidade, fé e sinal profético nos últimos dias. O assassinato de Charlie Kirk, influente ativista, conservador e aliado do ex-Trump, chocou a sociedade americana e o mundo. Charlie Kirk foi baleado durante um debate político na universidade Utah por Teller Robinson, um jovem de 22 anos que se radicalizou à esquerda política e planejou cuidadosamente esse ataque. Motivado por dio ideológico, o crime trouxe à tona não apenas o aumento da violência política, mas também as graves divisões culturais, sociais e religiosas que enfrentamos hoje, e que era conhecido por suas posições firmes e provocadoras, defensor dos direitos dos conservadores e crítico de grupos progressistas, incluindo imigrantes, o que o colocava em oposição direta a muitos setores. Apesar de seu autodeclarado cristianismo, sua postura era vista por alguns como pouco compassiva, o que tornou o seu perfil ainda mais polarizador. Jacqueline Robinson, segundo relatos e investigações, apresentava um discurso hostil, alimentado por ideologias radicais e um claro desprezo pelo ativista, chegando até a escrever mensagens ofensivas nas munições usadas no ataque. Perguntas para salientar a reflexão. Este trágico episódio nos leva a importantes questões que devem ser ponderadas por nós, especialmente enquanto cristãos. Este assassinato pode ser compreendido como um sinal profético, pois a Bíblia prevê que os últimos dias serão marcados por aumento da maldade, divisões e corrupção do amor entre os homens. Como devemos lidar com a mistura delicada entre fé cristã, convicções políticas e conflitos sociais acirrados, sem perder o equilíbrio e o espírito de Cristo, quando um cristão assume posições duras que podem ferir o próximo? Como amar e perdoar se mantém? Qual é o verdadeiro papel do cristão em um mundo polarizado, que parece caminhar para a intolerância e o confronto violento? Que ensinamentos os bíblicos orientam nossa reação em meio a episódios de violência motivada por ódio ideológico e político? Contexto social e moral do assassinato. O assassinato de Kirk é um retrato sombrio da nossa era, marcada por radicalismos e polarizações extremas em muitos países, e especialmente nos Estados Unidos. Ideologias opostas parecem mais interessadas em destruir do que dialogar. A violência política, que afeta todos os setores, tem raízes profundas na desumanização do inimigo. O diálogo cedeu lugar ao ódio. O respeito pela diferença foi substituído pela agressão. Esse clima é combustível para tragédias, como o assassinato de Kirk, que não foi vítima apenas de uma pessoa, mas de um ambiente cultural inflamado. Como cristãos, precisamos entender que a moralidade não pode ser relativa, ao ponto de justificar o ódio e a exclusão. O amor ao próximo, base de toda a ética cristã, deve prevalecer, mesmo quando discordamos das ideias do outro. A Bíblia exorta a justiça, a misericórdia e a humildade. Miqueias 6:8. Valores que deveriam nortear toda a ação humana cristã e o comportamento esperado. A Bíblia nos convida a ser luz no mundo. Mateus 5:14-16. E a sermos pacificadores. Mateus 5:9. Jesus ensinou a amar os inimigos. Mateus 5.
44 e a perdoar 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. O cristão não pode sucumbir ao espírito do mundo, marcado pela divisão e pela violência. O amor verdadeiro desafia mesmo as maiores adversidades. Efésios 6,12 lembra que a luta que travamos não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. O desafio é manter nossa fé firme, orar, agir com justiça e paz, sem nunca perder a compaixão e a humanidade. O sinal profético e a luta entre o bem e o mal, acontecimentos atuais, confirmam os alertas bíblicos sobre tempos difíceis. 2 Timóteo 3, 1 a 5. A Bíblia nos diz que o amor de muitos esfriará e que haverá aumento da iniquidade. Mateus 24, 12. O assassinato de pessoas por suas crenças ou opiniões evidencia que vivemos numa batalha espiritual intensa. Por isso é necessário estar vigilante e fortalecido na fé. Então o Evangelho nos dá esperança. Apesar das trevas, somos chamados a iluminar o mundo com o amor de Cristo. Somos sal e fermento, agentes de transformação, reconciliação e esperança para o mundo dividido. Chamado à ação, vivemos um momento crítico, onde o testemunho cristão é fundamenta. Devemos orar pela justiça, mas também pela transformação dos corações, endurecidos pelo ódio e pelo medo. Devemos trabalhar pela paz, promover o diálogo e viver o amor, mesmo quando isso for difícil. Não podemos permitir que a violência e o rancor se tornem norma. Precisamos nos comprometer com a verdade, a compaixão, a justiça e a reconciliação, para que a igreja seja um farol em meio às turbulências. O assassinato de Charlie, que é um chamado para todos nós refletir, orar e agir com base no Evangelho, que sejamos na prática discípulos de Jesus, vivendo o mandamento do amor diante da polarização, do ódio e da violência, que possamos ser instrumentos de paz e justiça, construindo pontes onde outros erguem muros, meio a um mundo que parece desmoronar sobre o peso de suas divisões. Que a luz do Cristo esplandeça através de nós e que o nosso testemunho seja o sopro de esperança que tanto necessitamos. Que essa dor nos desperte para uma ação mais consciente, guiada pelo amor de Cristo, para que mesmo em meio à tempestade da polarização e do ódio, sejamos luz, sal e reconciliação. Repetindo: se ninguém precisa ser tão violento, agressivo ou intolerante para não aceitar uma opinião contrária, mas ninguém precisa ser tão desumano para não ter empatia, compaixão, misericórdia e sensibilidade para verdadeiramente sentir as dores, os sofrimentos e as lutas dos outros. A verdadeira força está em ser capaz de se colocar no lugar do outro, reconhecer sua humanidade e responder com amor e respeito. É cultivando essa capacidade que construiremos um mundo mais justo, humano e cheio de esperança. Inscrevam-se.